E eu quero falar um pouquinho, antes da gente começar nas ferramentas em si, por que evangelizar? Por que nós evangelizamos? Por que será que a pastora Sueli saiu com aquelas pessoas naquele bairro, pregando, falando? Eu fui uma vez, ou duas, ou três, eu não lembro. Não, 3 vezes eu acho que eu fui. Eu amo. Eu nasci numa igreja que pregava de porta em porta. Eu gosto. Eu gosto de fazer isso. E eu fui algumas vezes lá na igreja da pastora Sueli. Eu andei naquelas ruas do Itamaracá algumas vezes. Eu abordei algumas famílias. Eu tenho um amor muito, muito, muito forte por essa ágape ali no Itamaracá. E nós sabemos que evangelizar é preciso. Mas por quê? Eu quero que você, se você tiver com a sua Bíblia, que você abra a sua Bíblia. A meta bíblica de evangelização está em Mateus 16, 18. A gente gosta de falar isso por todo mundo, né? A gente vai falar. Não se preocupe não, que a gente vai falar da grande comissão. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 16, 18, ou seu celular, porque eu quero que você acompanhe, eu quero que você leia. Eu quero que você veja o que o Senhor quer falar conosco. A meta bíblica de evangelização diz assim, palavras de Jesus: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A meta bíblica de evangelização é: Jesus edifica a igreja dele. Jesus edifica e constrói a igreja dele. E ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Essa é a meta bíblica. Não há impedimento para a ação do evangelismo no mundo. Por quê? Porque quem edifica a igreja é Jesus. Amém? Você crê nisso ou você está achando que é você que edifica a igreja? Porque quando a gente acha que é a gente fica sem força. Quando a gente acha que é a gente que edifica a igreja, a gente não vê como mudar a realidade do mundo que a gente está vivendo. Mas Jesus disse que é Ele que edifica. E também foi Ele que disse, se você abrir lá agora em Mateus 28, 19 e 20, que é o texto mais conhecido, abra sua Bíblia aí. Portanto, todo mundo conhece esse, hein? Vamos lá, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é um texto que todos conhecem, que é o texto da grande comissão, que é o texto do ID, que é o texto conhecido. Então, o imperativo central da grande comissão é o quê? Fazer? Qual que é? Fazer discípulos. Eu quero vocês participando, porque aqui todo mundo é discípulo. Vamos lá, gente. Então, o imperativo central é fazer discípulos. Isso significa levar pessoas a Jesus Cristo de maneira que ouçam e respondam ao chamado do Pai. Por que imperativo? Por que mandato? Porque é uma ordem. Não é uma escolha. Se nós não estamos fazendo discípulos de Cristo, nós não estamos obedecendo. Por isso é imperativo. Por isso é um verbo que você precisa agir, respeitar, obedecer e, porque ele é um imperativo. Fazer discípulo é nossa missão e objetivo mais importante. A obra evangelística deixa de atingir o seu objetivo se ela não for anunciada. Então, a obra evangelizadora no mundo, que a Bíblia diz que a meta é edificar a igreja de Jesus, ela deixa de cumprir a missão dela se ela não for anunciada, se ela não for falada, se ela não for pregada. Então, pessoas, vocês, eu, ao mesmo tempo, nós somos o objeto da evangelização. Quer ver? Quem aqui algum dia não conhecia Jesus e foi fruto de alguém que orou por você? Levanta a mão. Quem aqui? Quem orou? Alguém orou por você para que você fosse salvo e você está aqui hoje. Será? Todo mundo. Deus levantou uma tia minha que orava por mim desde que eu estava no ventre da minha mãe. Todo mundo aqui é fruto de uma oração, nem que seja do seu pai e da sua mãe. Eu orava pelos meus filhos no meu ventre. Eu orava para que Deus pudesse salvar os meus filhos. Porque filho de peixe não é peixinho. Não pense você. Se você não ora pelos seus filhos, grande perigo eles correm. Por quê? Porque eles precisam encontrar o Deus da salvação. Eles precisam encontrar esse Jesus. Então, todas as pessoas são ao mesmo tempo objeto da evangelização e depois que são alcançadas, elas são agentes da estratégia de evangelização. Agora eu pergunto para você,
Você é o objeto hoje ou você é um agente hoje? O que você é hoje? Tem alguém aqui que é objeto? A gente vai levantar agora uma intercessão santa agora, para que você seja salvo. Tem alguém que é objeto? Pode levantar a mão, não fica com vergonha não. Tem alguém precisando de oração para ser salvo? Tem? Tem alguém? Ninguém, glória a Deus, aleluia. Então, nós não temos mais objetos. Objetos que eu estou falando em bom sentido, tá, professor de português? Não é objeto. Nosso alvo, né, mais bonito, né, mas seria a mesma coisa. Ou somos alvos, ou somos agentes. E aqui estão alvos. Um dia vão ser agentes. Um dia vão fazer o que nós estamos fazendo hoje, porque alguém está orando por eles hoje. Quantos nomes que você colocou aqui, que você está intercedendo? Quantas pessoas são os seus alvos de oração que estão aqui nessa lista? Quantas pessoas você tem chorado? Quantas pessoas você tem se importado? Um dia serão agentes. Eu sou agente hoje porque um dia eu fui alvo na vida de alguém. E eu sou grata à minha tia por ter feito isso. Ela fez isso sem nem me conhecer. Eu morava em Rondônia, ela morava em Aparecida do Taboado. E ela falou, eu vou orar por essa menina porque Deus deu algo importante para ela. E um detalhe, ninguém na casa da minha mãe conhecia a palavra. Ninguém na minha família conhecia a palavra quando ela ousou orar pela minha vida. Quando ela me conheceu, eu já era grandinha. Ela disse que a primeira vez que ela me viu, ela cantou um louvor para mim no violão. E eu chorei. Não chorei de criança birrenta, de emoção. Ela ficou encantada de ver uma criança chorando de ouvir um louvor no violão. E ela começou. Aqui, meu irmão, o outro foi carregado por ela. Esse daqui ela ficava no colo da minha tia, ela cantando para a gente e a gente sendo evangelizada por ela. E ela orando por nós. Enquanto a minha tia orava, meu pai levava a gente para baile. Enquanto a minha tia orava, meu pai, saía, a gente estava aí. E ela não deixou de orar por nós, 9 anos, até o dia que eu me converti. Até o dia que eu aceitei Jesus. E passei de alvo para agente. Porque eu nunca mais fui a mesma pessoa. E então, esse é o nosso processo aí. Mas eu quero falar de uma igreja para vocês. A primeira igreja em Jerusalém. A primeira igreja que existiu. No dia do Pentecoste, essa igreja, que tinha aproximadamente 120 pessoas, discípulos. 120, pensa comigo. 120 discípulos, mais ou menos um pouquinho. Nós temos um pouquinho mais de membros do que isso. Mas elas tinham 120 discípulos. Adicionaram 3.000 pessoas em um só dia. E esse processo foi contínuo na vida deles. E por quê? Vocês já tiveram curiosidade de saber por que essa igreja, a igreja primitiva, a primeira igreja, num só dia alcançou 3.000 pessoas? Vocês já se perguntaram como que elas conseguiram fazer isso? Como eles foram tão capazes? O que eles fizeram? Qual foi a estratégia que eles usaram? Você já pensou? Você já parou para pensar? Porque a evangelização e o crescimento da igreja são obras do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a vida do crente e ele é a vida da igreja. Se nós não temos ele, nós não temos a vida. Ele é a vida e ele é a vida do crente e a vida da igreja. Sem o Espírito Santo, nós estamos mortos. Essa igreja, ela tinha o Espírito Santo. Essa igreja tinha o mover do Espírito Santo. Essa igreja era conduzida pelo Espírito Santo. E a gente vai ver como foi a ação dela. Por quê? Sem o Espírito Santo não há nem evangelização e nem crescimento. Muitas vezes a gente pensa que crescimento, a igreja quer crescer, crescer, crescer. Mas a igreja que não cresce, alguma coisa está acontecendo. Isso é sinal de que não há evangelismo nessa igreja. Não há evangelização. Essa igreja não está cumprindo a ordem, o mandato de Jesus. E o Espírito Santo é o agente capacitador das nossas vidas. E eu quero que você entenda isso. Então, olha só. Tudo que o Espírito Santo produz, tudo que ele traz, né, tudo que ele faz de uma igreja, a gente vai ler agora para você entender Lucas 24. Abra comigo, Lucas 24. Porque é ele quem faz tudo que eu e você precisa, pessoalmente. Nós, a gente. E é ele que faz tudo que uma igreja precisa. Então, abra sua Bíblia e lê comigo. Lucas 24, 45 a 49. Olha o que o Espírito Santo faz. A igreja do Pentecoste, a igreja primitiva, sabia da importância da presença do Espírito Santo na vida dessa igreja. Eles sabiam o quanto era necessário ser amigo do Espírito Santo, obedecer à voz dele.
Essa igreja se moveu somente pela ação do Espírito Santo. Talvez hoje a gente vai perceber que muitas coisas não estão acontecendo porque nós estamos indo na força do nosso braço, na força do nosso pé. Muitas coisas estão acontecendo porque nós estamos fazendo do jeito que a gente quer. E a gente vai perceber isso. Olha só o que o Espírito Santo faz. Olha o que ele produz. Então, ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. E disse, sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. E que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Essa passagem, Jesus está falando para os seus discípulos. Olha o que ele está falando. Quem que abriu a mente das pessoas para que entendessem as Escrituras? O Espírito Santo. Muitas vezes nós cristãos temos tentado abrir a mente das pessoas para que elas entendam o Evangelho. Não somos nós que fazemos isso. O nosso trabalho é interceder. O nosso trabalho é obedecer. Você vai entender mais para frente. Mas o trabalho de abrir a mente, de convencer, de abrir os olhos, é totalmente do nosso amigo Espírito Santo. Então, qual é a mensagem nesse texto de Lucas 24? A mensagem está na palavra de Deus e se baseia totalmente em Jesus Cristo. Jesus Cristo está falando dele mesmo. Ele abriu a mente deles para que eles vissem o que eu fiz. A mensagem de arrependimento e perdão seria proclamado, né, com a autoridade do nome de Jesus. Então, a mensagem, ela consta aqui, na palavra de Deus, e diz respeito a Jesus Cristo de Nazaré. Vocês conhecem? Alguém conhece? Alguém já ouviu essa mensagem? O mandato. Qual é o mandato? Partilhar essa mensagem por todas as nações. É imperativo, lembra que eu falei? É uma ordem. Partilhar a mensagem que recebemos em todas as nações. Qual que é o método? Quero ver quem sabe. Qual foi o método que esse versículo aqui, que essa passagem aqui usou? Quem sabe? Fala aí para mim, lê de novo aí, se você tem dúvida. Eu quero que você participe, eu quero que você olhe para esse texto. Você que está em casa assistindo, olhe para esse texto. Qual foi o método que Jesus colocou aí em Lucas 24, 45, 49? Qualquer um pode falar. Qual foi o método que ele usou? Esse daí é a mensagem. O arrependimento, né? Pregar o arrependimento. Qual o método? Quem sabe aí? Ah, isso. Isso. Olha lá, vocês são testemunhas dessas coisas. Então, o método é o testemunho humano. É o nosso testemunho. Foi esse o método que ele pediu para a gente usar. O que Deus fez na sua vida? Quando ele te alcançou, como você estava? Lembra que o pastor sempre falava isso na ceia? Compartilha aí com alguém como você era e como você está. O teu testemunho, ele é usado como um método que o Espírito Santo usa para trabalhar na vida das pessoas. E o recurso? O recurso é a dinâmica do Espírito Santo. Olha só, fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Fiquem em oração até que vocês sejam guiados àquilo que devem fazer. Por que a dinâmica do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não é estático. Porque o Espírito Santo não faz do mesmo jeito toda vez. Porque você vai aprender algumas coisas aqui hoje, aí daqui a pouco você vai ver, ele vai falar assim para você, guarda essa cruzinha aí que eu quero que você faz diferente. Olha para essa pessoa porque eu já alcancei o coração dela. Vira essa rua porque eu não quero que você vá por essa, porque nessa aqui tem alguém que eu quero que você encontre. O seu voo é cancelado porque no meio do seu voo, Deus queria que você falasse com alguém dentro do Uber. Já viu isso? Nosso voo foi cancelado, quando a gente estava voltando de férias. Nós ficamos em Campinas. Lá em Campinas, porque o Gustavo tinha orado para passar um dia em Campinas. Ele tinha pedido para Deus que o nosso voo for cancelado. Deus, eu quero 12 horas em Campinas. Porque ele queria uma loja lá em Campinas.
Nós chegamos em Campinas e ele queria ir nessa loja, a gente foi na loja. Quando a gente saiu, a gente estava no Uber, conversando no Uber, eu, Wesley, ele e Yasmin, falando, que oração, hein, Gustavo? Dentro do Uber. Que oração, hein, Gustavo? Você pediu para ficar 12 horas para vir nessa loja? Nós estamos aqui na loja, ficamos aqui, estamos no hotel por conta da Azul, comendo por conta da Azul, e aí você está aqui. Aí o rapaz falou, nossa, que menino de fé. Aí o Wesley perguntou para ele, você é cristão? Aí ele começou a contar a história dele. Aí o Wesley entrou, não, eu estou separado. Ah, você está separado por quê? Aí começou a contar, imagina nós no carro e o menino que estava com o coração ferido, precisava ouvir de Jesus, o Rogério, o nome dele, nunca vou esquecer. Nós tivemos a oportunidade de ministrar na vida dele, falar de Jesus para ele, falar para ele, volta para sua mulher, volta para Jesus, esse é o caminho, fica firme, orar por ele e testemunhar, porque um voo foi desmarcado. A gente podia ficar lá, bravo, porque o voo foi desmarcado. Ou a gente podia aproveitar a oportunidade, porque Deus queria falar no coração do Rogério. Podia fazer qualquer uma das coisas. E nós podemos ser usados pelo Senhor. Você já pensou nisso? Quantas vezes Ele muda o curso da sua vida? Quantas vezes algo dá errado? Quantas vezes um pneu fura? Quantas vezes alguma coisa acontece? Aí você começa a falar mal, ficar bravo. E muitas vezes o que Deus queria era uma oportunidade para alcançar alguém que estava ali. Você já pensou nisso? Quantas pessoas nós poderíamos ser canais eficientes do Espírito Santo? Porque Ele é dinâmico, porque Ele não para. E eu vou falar uma coisa para você. A gente ora aqui, a gente está orando por esses nomes. Eu estou fazendo academia. E o Espírito Santo é dinâmico. Eu não olho para ninguém naquela academia. Pensa um ser humano que entra, e o Wesley conversa com todo mundo, não é, Taylor? Todo mundo, o Wesley malha 1 hora, 40 minutos é conversando, é só 20 de malhação. Ele conversa com a academia inteira. Eu não olho para ninguém. Esses dias eu estava na academia, Deus falou, olha para essa mulher, eu tenho algo com ela. Aí eu falei, ai Jesus, faz isso comigo não, que dá até calafrio. Porque se eu tenho facilidade de pregar para esses que estão afastados, eu não tenho para esses aqui. Eu faço por obediência. E Deus falou, eu quero alcançar essa mulher e você vai ser usada para isso. E eu estou orando, o nome dela está aqui. Eu já olhei, Deus já falou o que eu tenho que fazer. Agora imagina a ousadia para você fazer isso. Ele já falou o que eu vou falar, como eu devo abordar, o que eu devo fazer. Qual a minha posição? Porque ele é dinâmico. Ele está lá na academia, olhando aquela mulher que precisa da palavra dele. Ele é dinâmico, ele não vai fazer só onde você quer. Ele vai fazer em qualquer lugar que você esteja. Deus vai mandar pessoas lá no seu trabalho. Deus vai mandar pessoas na sua vida. Deus vai mandar pessoas prontas. Você está ouvindo? Porque ele é dinâmico. E aí eu falei, eis-me aqui. A mulher chegou terça-feira passada perto de mim. Eu estava num aparelho, ela falou, posso dividir com você? Comecei a tremer. Não dei conta. Mas eu vou fazer. Eu estou orando por ela. Falei, Senhor, eu vou fazer. Desculpa, Senhor, eu não tive coragem, eu não tive ousadia. Eu vou fazer, compartilhei no meu GDF. Nesse último GDF. Pastora Ana falou assim, da próxima vez você não vai mais pensar. Ela chegou perto de você, você vai falar assim, assim, assado. Tá bom, Cláudia? Tá bom. Vou falar. Eu vou falar. Tem pessoas já orando por mim. Porque Deus já falou para mim, essa menina, eu tenho interesse nela. Ela está pronta. E eu vou fazer isso, eu vou testemunhar aqui para a glória de Deus. Porque eu vou obedecer. Porque ele é dinâmico. Ele está em todos os lugares, olhando quem precisa e quem está pronto. Quem ele já tirou a casca grossa do coração, quem ele já fez abrir os olhos, quem não está mais empedernido, ele te avisa. Essas pessoas estão prontas. Essas a gente está orando. Se elas estiverem prontas, ele vai avisar para a gente. Ele vai avisar. Essa pessoa que veio aqui à noite, ele falou para mim, não manda mensagem. Não manda mensagem. 2 anos sem vir na Ágape. Não manda mensagem. Você sempre manda mensagem para ela e ela fica com vergonha. Hoje eu quero que você não mande mensagem e veja o meu agir. Aí eu falei, o que ele vai fazer? Não vou mandar mensagem, eu estou orando. Não vou mandar mensagem. Quando eu chego aqui no culto à noite, primeiro culto à noite, a pessoa está aqui. Eu comecei a chorar. Aí eu chamei ela, vem cá, peguei meu caderninho. Olha aqui, estou orando para você desde esse dia aqui, desde esse dia aqui, desde esse dia aqui. Ela começou a chorar, ela falou assim, eu estou incomodada desde esse dia. E ninguém mandou mensagem para mim, o Espírito de Deus me trouxe aqui essa noite. E eu vim e eu não vou voltar mais, eu vou ficar aqui. Para outras pessoas, ele falou, manda mensagem. Para outras pessoas, liga. Para outras pessoas, vai visitar. Porque ele é dinâmico. Ele é dinâmico. Talvez o que você está ouvindo, que você acha que é fruto da sua cabeça, é ele falando com você. Faz isso agora, porque agora eu vou te usar. É assim que eu quero fazer, porque ele é dinâmico. Nada mudou desde o Pentecoste. Eu tenho uma boa notícia para vocês.
Nada mudou. Desde aquele dia, nós temos o Espírito Santo em nós e nada mudou. Nós precisamos do Espírito Santo para realizar nossa missão. No evangelismo, é o Espírito Santo que abre os olhos dos pecadores para que vejam a glória de Deus em Cristo. Esse foi o segredo do sucesso da igreja primitiva. Qual é o segredo do sucesso do seu ministério, da sua vida, da sua igreja? Qual é o segredo de sucesso da sua família? Como vocês estão fazendo? Esse era o segredo da igreja primitiva. E não para aí. No Novo Testamento, a evangelização não é concluída com o alcance de pessoas com o evangelho. Também não é concluída quando é proclamado o evangelho. Também não é concluída quando as pessoas são relacionadas ao rol de membros da igreja. Não é aí. Não para aí. A evangelização continua até que os novos convertidos se tornem cristãos reprodutivos. Até que os novos convertidos deixem de ser alvos para serem agentes. A evangelização não para, ela é cíclica, ela continua. O objetivo de Deus é fazer aqui os antigos alvos, todos agentes na proclamação do evangelho. Só assim a obra está completa. Agora, pergunto para você e não precisa responder para mim. Você é alvo ou você é agente? Se você não é agente ainda, o Espírito do Senhor quer te capacitar hoje para ser agente. Você quer? Porque você pode ter medo, como eu. Você pode não ser tão ousado, você pode ser tímido. Mas o Espírito do Senhor quer te dar força hoje, direção. Ele quer te fazer fluir na dinâmica dele. Porque o jeito que ele te criou é o jeito que alguém precisa para ouvir. O jeito que ele criou você é o jeito que alguém precisa. Você já pensou nisso? Quando você se cala, alguém que Deus fez do jeitinho seu não está ouvindo porque você está calado. Já pensou? O Senhor quer usar você. E o Senhor quer te fazer muito reprodutivo. Então é necessário que se complete o ciclo e que seja garantido o contínuo processo de evangelização do mundo. Isso não vai parar até que Jesus volte. E para ele voltar, o mundo precisa ser evangelizado. Nós precisamos ser pai de multidões. Nós precisamos almejar, amar, desejar vidas, chorar por vidas. Eu não sei vocês, quando eu me coloco no meu canto com Deus para orar pelas almas, quando eu oro por esses nomes que eu vi aqui correndo dentro da igreja. Muitos jovens que estão desviados aqui, eu vi adolescente, eu vi Agapinha. Foram para os nossos retiros do Agapinha. Eu vi eles criança aqui. Muitos desses alvos aqui, dessas famílias, eu ministrei, eu comi junto. Muitos eu vi, muitos eu fui na casa. Muitos eu vi tocando violão, muitos eu vi ministrando, muitos eu vi sendo usados para alcançar outras pessoas. Hoje, quando eu oro por eles, eu choro. Eu não sei você, mas eu choro. Eu choro, porque eu sei a voz que foi calada. Eu sei o pé que foi travado. Eu sei. Eu falo, Deus, Senhor, nos ajuda a interceder até que eles voltem, a não cansar, a chorar por eles, a clamar por eles. Imagina só, olha a quantidade de nomes se eles estivessem aqui nesse treinamento. Essa igreja estava lotada. Olha a quantidade de famílias, são famílias e famílias que já passaram, já sentaram nessas cadeiras. E o meu coração queima. E o meu desejo é que você hoje seja impactado com esse clamor do Senhor por vidas que nunca ouviram falar. Muitos aqui não sabem quem é Jesus, muitos nem sabem o que Ele pode fazer pela vida deles. Mas se nós orarmos por essa vida, o Espírito Santo vai fazer o trabalho que Ele precisa fazer. O Espírito Santo vai convencer, Ele vai agir, Ele vai fazer o trabalho que nós não podemos fazer, porque Deus não nos pede para convencer ninguém. Deus não nos pede para abrir os olhos de ninguém. Deus só nos pede para ser testemunhas. Deus só nos pede para contar a nossa história. Deus só nos pede para nós sermos um agente transformador. É só isso. Ele não está pedindo para você fazer o que Ele já fez. Ele já morreu. Ele já morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Ele não está pedindo para você morrer, vamos colocar assim, que Ele pede para a gente, né? Morrer, mais ou menos. Tem gente que tem que morrer todo dia. Mas não é esse sentido, porque Ele já morreu. A única coisa que Ele quer que você seja é um agente transformador.
E eu quero profetizar aqui, discipuladores, discípulos de Jesus, agentes transformadores. Eu quero que o Senhor te incomode tanto que você não consiga dormir. Acorde de madrugada. Que você sinta a urgência do Senhor pelas almas. Que você possa clamar. E o segredo dessa igreja, o segredo deles, eu já falei, é o Espírito Santo na vida deles. Mas é a obediência ao comando do Espírito Santo. Obediência. Esses dias o pastor estava pregando. Aqui no nosso outro treinamento, nosso início do treinamento. Paulo queria ir para um lugar. O Espírito Santo falou, não vai. Ele ficou. Ele obedeceu. Muitas vezes nós queremos ir para alguns lugares. Deus fala, não vai. A gente vai mesmo assim. Quebra a cara, mas vai. Não dá certo nadinha, mas a gente vai. A gente não obedece. Paulo obedeceu. Então, um segredo dessa igreja primitiva era a obediência ao comando do Senhor. E a segunda é aguardar. Como nós temos dificuldade de aguardar. Como nós somos impacientes. O Senhor fala, ora. Aí a gente ora uma semana, não dá certo, não dá nada. A gente faz o quê? Para de orar. Quando o Senhor fala, ora, ora, ora. Hoje nós estávamos ali um monte chorando, fazendo a oração pública que a pastora Ana pregou. O segredo da oração pública, profetizando sobre essas vidas, chorando sobre essas vidas, clamando o sangue de Jesus sobre essas vidas. Aí o Senhor fala, ora. E a gente desiste. A gente não insiste. A gente está tão frio que nem pela nossa família a gente insiste mais. Ah, tá bom, escolheu isso, deixa para lá. Você é um agente transformador. Às vezes você não pode fazer nada por eles, mas você pode orar. E o Senhor quer a sua oração, porque muitas vezes a nossa oração é que está sustentando. Lembra de Abraão? Se tiver 40, o Senhor vai destruir? Se tiver 35. Sabe por que ele estava falando aquilo? Porque Ló era o sobrinho dele, estava lá. Ele tinha compaixão pela vida do sobrinho dele. Até ele chegar, e se tiver 10? Não é? Eu sou ousado, Senhor, mas se tiver 10. Enquanto Ló estava intercedendo, Deus estava segurando o fogo daquela cidade. A destruição daquela cidade. E por amor a Abraão, o Senhor não destruiu Ló. Já pensou? Você já pensou o que a sua intercessão pode fazer? Por amor a você. Porque o Senhor te ama tanto. Alguém pode ser liberto de ser destruído. Porque você orou. Para receber o sobrinho, né? Para ver tudo, né? Olha só. Você está se colocando nesse lugar? Você está se colocando nesse lugar. Olha a importância que o Senhor dá para o seu testemunho, para a sua vida de oração. Você é importante. A sua oração tem peso. A sua oração tem significado. A sua oração transforma. A sua oração traz livramento para a cidade, para a sua casa, para a sua família, para a igreja de Jesus, para o seu bairro. Muitos lugares não foram destruídos porque tem gente de Deus orando. Muitos lugares não foram, a corrupção é tão grande. A maldade do mundo é tão grande. Muitos lugares não foram destruídos porque tem povo de Deus orando. E nós podemos ser esse agente. Quando o Espírito Santo foi concedido, ali naquele lugar, nessa igreja primitiva, nós vemos uma igreja ousada, que não se calava e que testemunhava ardentemente o Cristo ressurreto. Eles receberam o Espírito Santo, a ousadia estava sobre eles. Eles precisavam esperar para receber o Espírito Santo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós já temos. Eles precisaram aguardar a vinda do Espírito Santo. E deixa eu te falar uma coisa. Ele já está aqui. Ele já está entre nós. Será? Eles precisaram aguardar, obedecer, ficar naquele lugar orando 40 dias. Mas nós já temos o Espírito Santo. Mas sabe o que parece? Que não. Sabe o que parece? Que não. Ou a gente não entende. Eles ficaram ansiosamente aguardando a vinda do Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo sobre nós. Nós só precisamos buscá-lo, querer, adorar a Deus, esperar, obedecer. Mas Ele já está aqui entre nós. Muitas vezes eu vejo Ele chorando. Muitas vezes eu vejo Ele chorando. Muitas vezes eu vejo Ele.
Muitas vezes. Eu vejo ele sorrindo. Muitas vezes eu vejo ele andando sobre esse lugar. Falei para a Nathalie, meu coração está queimando. Meu coração está em desespero. Falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Que a sua igreja entenda. Nós temos tudo que nós precisamos. O Espírito Santo é dinâmico, ele te escolheu porque você é diferente do irmão que está do seu lado. Olha para ele e fala, você é diferente de mim. Olha para ele, para o seu irmão que está do seu lado. Fala, você é diferente de mim. Mas o Senhor quer te usar. Você é especial. Você é o recurso dele. Você é o recurso dele. Lá onde você está. Lá onde você está, você é o recurso dele. A energia atômica liberada no dia do Pentecoste deu início a uma reação em cadeia que abalou o mundo do primeiro século. Gente, a vinda do Espírito Santo foi algo tão sobrenatural que é comparada à energia atômica. O que nós temos hoje do Evangelho é resultado do que o Espírito Santo fez no dia do Pentecoste naqueles homens que não se calaram mais, que morreram por essa causa. O Evangelho chegou até nós porque aqueles homens foram impactados com a presença do Espírito Santo. E o Evangelho pôde chegar a mim e a você hoje aqui. Existe uma qualidade dinâmica na pessoa do Espírito Santo que nos é concedida com a finalidade de evangelizar o mundo. E eu quero falar para você, essa energia atômica ainda pode ser sentida hoje. Eu consigo sentir, eu consigo perceber. Quando eu recebo um testemunho dessa mulher falando, eu estava presa, eu voltei acabada, mas eu voltei para ficar. Eu vejo que o Espírito Santo está trabalhando porque ninguém falou nada. Foi Deus falando. Foi Deus ministrando no coração dela. Foi Deus operando o que eu não podia operar, o que a igreja não podia operar. É um poder sobrenatural que vem sobre nós. E eu queria que a gente pudesse ficar em pé. Queria que o Wes colocasse a canção Serei Pai de Multidões. Queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você pensasse no Espírito Santo como essa pessoa dinâmica que te escolheu. E eu queria que você perguntasse para ele, por que você me escolheu? Pergunta aí para ele, por que você me escolheu? E antes de começar, eu quero contar um pouquinho para vocês o que foi para mim, como começou a questão de arder por almas. Eu comecei trabalhando no hospital, na Santa Casa, em 96, e eu queria aprender a evangelizar os pacientes. Fui para o Seminário Batista fazer capelania hospitalar. E eu evangelizava muito bem, porque eu tinha o controle remoto dos quartos. Então, eu chegava lá, colocava todas as televisões do R.R. Soares. O paciente não tinha opção de não querer. Né? Eu era muito, assim, delicada. Eu gostava de abordar em amor. Ou você assiste, ou levanta para mudar. Como ele não podia levantar, tinha que assistir. Mas aí eu fui fazer o curso de capelania lá. Deus tocou no meu coração e eu fui fazer a teologia. E o meu primeiro caminhar nessa área foi evangelizar o Noroeste. Eu saía daqui, não tinha ônibus para lá, subia a pé, andava nesse Noroeste, de porta em porta com alguns irmãos. O irmão Mário está ali, que não me deixa falar a verdade sozinho, porque ele também fazia parte desse time. E a gente batia nas portas oferecendo oração e pedindo uma casa aberta para a gente poder fazer o culto. E todo sábado nós subíamos para lá fazer esse culto. E assim eu fui aprendendo a falar do amor de Deus, perdendo a minha vergonha. Eu sou uma pessoa muito tímida como a Cláudia. E aí eu fui perdendo a vergonha. E graças a Deus fomos caminhando nesse sentido. E eu até domingo, quando eu preguei sobre a oração como atividade pública, eu falei de uma experiência que nós, batistas, tivemos aqui, acho que em 99, 98, não me lembro bem, que foi no Guarandizão. Nós oramos 40 dias por almas, fomos lá fazer o evangelismo de impacto, levamos amigos,
E pessoas se converteram. E um tempo depois, uma paciente vai lá no hospital e fala, você não lembra de mim? Não. Ah, você orou comigo lá no Guarandizão e eu aceitei Jesus e estou firme até hoje. Então, às vezes, a gente tem pessoas que a gente não vai ver crescer. Mas não pode esquecer o que a Cláudia falou, a ação do Espírito Santo continua. Eu tenho a missão de falar. Quem vai fazer o restante é o Senhor, amém? E aí a Bíblia diz que dia a dia Ele vai acrescentando aqueles que são salvos. E hoje eu vou falar sobre as 4 leis espirituais. Mas eu trouxe aqui, para quem é crente velho batista, João 3,16, perdão. É que eu tenho 4 leis também. A Norma vai falar das 4 leis. Quem já foi batista ágape mais antiguinho, tem um kitzinho aí de evangelismo muito bom, trabalhado pelo nosso pastor. E eu usei muito, eu usei o amigo cuidador, está aqui minha pastinha, amados, porque evangelista anda com pasta. Meu amigo cuidador está sem capa, porque eu usei muito. Não brinquei de evangelizar, não. Evangelizei muito para a glória de Deus. E foi assim que nós começamos lá em Itamaracá. Está aí a Miriam, quero que a Miriam, Estherzinho, Etienne e a Cléo fiquem em pé. Não, eu quero eles que começaram comigo, fiquem em pé. São as pessoas, falta a Zilda. Nós somos em 6, que começou um trabalho na Coab e que demos o chute inicial naquele lugar. E para a glória de Deus existe Itamaracá. E como o nosso pastor fala, honra a quem tem honra. Estão comigo desde o início. Então eu quero honrá-los aqui diante do Senhor, amém? É presbítera Miriam, tá? Nós temos presbítero no Itamaracá, pense que não. A ferramenta, João 3,16, nada mais é algo muito simples, que você pode usar em qualquer lugar. Você pode usar num boteco, você pode usar numa lanchonete, na feira, você pode usar no ônibus. Eu evangelizei com as 4 leis espirituais dentro do ônibus. Muitas pessoas. Então, são ferramentas que Deus tem nos dado, que acrescenta e tira de nós a timidez. E o que nós precisamos somente é ver o coração da pessoa sedenta. Porque quando você olha para o ser humano, você vê a necessidade que ele tem. Eu não tenho problema em chegar para alguém e falar, você quer uma oração? Né? A Virgínia uma vez foi fazer evangelismo comigo no Itamaracá, e nós batemos numa porta e falamos, você quer uma oração? A mulher falou, não. E pá, bateu a porta na cara, a Virgínia... Falei, fica tranquila, ela tem o direito de não querer. Amém? Ela tem o direito de não querer, mas nós também temos o direito de oferecer. E esse é o trabalho do evangelista, vai ter muitas portas fechadas, mas também terão muitas portas abertas. E a gente não pode esquecer isso. No hospital, eu já tive pacientes que estavam morrendo, literalmente, último suspiro. E eu falar para ele de Jesus. E ele falar assim, eu não quero. E morrer sem Jesus. Como eu já tive muitos que aceitaram Jesus. Para uma perda tem 10 ganhos, amém? Então a palavra de Deus ela é sempre vitoriosa. Mas existem aqueles que têm o coração muito endurecidos. E as 4 leis espirituais, ela é baseada no livro de João 3,16. E eu vou ensinar você, eu gostaria. Se você não tem um papel para anotar, é importante. Quando a gente vai fazer um treinamento, trazer material para você anotar. Porque nós não guardamos tudo na nossa memória. Então é bom, eu fiz esse treinamento lá na tenda, junto com as 4 leis espirituais, quando o pastor deu lá na tenda. Parece que eu não sou fundadora, mas eu estou desde o final de 2002 na Ágape, frequentando a Ágape. Então Deus deu muitos materiais para a gente aprender. E nós só temos que estar dispostos a usá-los, amém? E eu vou ser bem direta, porque é um treinamento muito simples. Amados, não tem como não dar certo. Não tem. Para você fazer o João 3,16, você vai chegar na pessoa e vai falar assim, você já ouviu falar de Deus? Não. Posso falar um pouquinho de quem é Deus para você? O que você pensa sobre Ele? Pode. Sabe como que Deus criou? Deus. Isso você pode estar em qualquer papel. Deus criou o homem limpo, puro, com relacionamento com Ele muito íntimo, que Ele vinha na viração do dia, como o nosso pastor está buscando aí, na viração do dia falar com o homem e com a mulher. Para ter o quê? Para ter vida eterna.
Deus criou o homem para esse relacionamento de vida eterna. Nós fomos criados para a vida eterna. Nós não fomos criados para a morte. A ordem natural era a vida. Mas houve no caminho algo que afastou o homem de Deus. Perdoa a letra que eu não sou a Lulu, hein? A Luclécia. O pecado. O pecado afastou o homem de Deus. E o homem automaticamente caiu. E a Bíblia diz que o salário do pecado é... Ele deixou de ter vida para ter morte. O homem criou um grande abismo entre ele e Deus. O homem criou um grande abismo entre ele e Deus. Mas, quem já fez liberdade em Cristo vai lembrar que nós perdemos o significado, a aceitação e segurança. Ele começou a buscar a Deus novamente. Como que ele começou a buscar a Deus? Através das boas obras. Boas obras levam você para o céu? Não leva você para o céu. Aí ele foi buscar religiões. Religiões te levam para o céu? Não leva. Automaticamente ele começou a buscar poder, aceitação, começou a buscar valor naquilo que não tem valor. E Deus, na sua infinita compaixão, no seu amor, no dia que o homem caiu, ele decidiu, eu vou resgatar o homem. Eu vou resgatar, porque no mesmo instante ele fala, do ventre da mulher, nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. No mesmo momento, Deus já tinha decidido isso. E ele vendo o homem nessa busca incessante, nesse abismo, onde ele precisava de um encontro de volta para o caminho da vida eterna, Deus decidiu enviar o seu filho. Para quê? Para resgatar o homem da morte e levar o homem de volta para o caminho da vida. Jesus veio resgatar o homem. Você quer aceitar Jesus? Você quer sair da morte para a vida? Esse é o evangelismo através de João 3,16. É impossível alguém querer morte e não querer a vida. Todos querem viver, todos querem a eternidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? É isso. Simples, fácil e que você pode fazer em qualquer lugar. Eu trouxe aqui algumas cores que são as cores do livro Sem Palavras. Vou colocar aqui. O livro Sem Palavras, ele é um recurso que foi criado na década de 30 para evangelizar crianças e que pode ser usado também para evangelizar adultos. E ele vai fazer uma relação das cores com o plano de salvação, onde nós teremos uma abordagem de 5 versículos básicos. A Cláudia está distribuindo para vocês um roteiro, porque a gente precisa, para trabalhar com o livro Sem Palavras, você precisa ensaiar, você precisa treinar. Também com o evangelismo através de João 3,16. Deixa eu trazer o pedestal. E a gente faz assim. Eu vou ter aqui na minha frente uma pessoa imaginária, que são todos vocês, ou uma criança imaginária. Eu tenho aqui, nas minhas mãos, um livro. Você gosta de livro? Livros são maravilhosos, porque eles nos contam histórias. Mas este livro aqui, olha que interessante. Ele está caindo aqui. Foi não. Ele é um livro que tem apenas cores. Olha só, ele não tem letras. Você acredita que eu posso contar para você uma história com este livro, mesmo que ele não tenha letras? Será possível? Vamos lá?
Este é o amarelo. O amarelo é uma cor alegre, é uma cor viva. O amarelo é a cor do sol. O sol é o que tem de mais amarelo na criação. Deus criou o sol. Nós também podemos encontrar uma florzinha amarela e ela é linda, mas o sol é totalmente amarelo. E Deus é o criador do sol. Deus é o criador das plantas, Deus é o criador das pessoas, Deus é o criador, Deus é o seu criador. Deus criou você. Mas esse Deus que é criador, será que ele vai parar? Se não era melhor, se eu tivesse com uma criança, né, era melhor tirar. Vamos ver se ele aperta. Pronto? Desce. Aí, Samara. Samara quer vir aqui pertinho, Samara? Quer? Ela quer. Então vem, Samara. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Ó. O amarelo é a cor do céu ou do sol? Do sol. Mais ele desce? Então tá bom, a gente fica aqui. Samara tá me escutando bem, né? Qualquer coisa eu falo só para Samara. Então vamos lá, Samara, um pouquinho mais para trás para você ver. Isso. O amarelo é a cor do sol. O sol é o que tem de mais amarelo nas coisas que Deus criou. Deus é o criador. Deus criou o sol, que é amarelo, criou as plantas verdes e criou as pessoas e criou você. Mas esse Deus, Samara, que é criador, ele também é um Deus de amor. Lá na Bíblia, em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que as pessoas possam ter vida eterna. Deus amou você, Deus amou a tia Norma, Deus amou todas as pessoas. E Deus preparou um lugar maravilhoso para as pessoas irem. Esse lugar é o céu. Só, Samara, que tem uma coisa que não entra no céu. E o amarelo lembra o céu também, porque lá no céu tem ruas de ouro. Você sabia disso? Sabia, né? Tem uma coisa que não entra no céu. E o que não entra no céu é o pecado. E nesse meu livro aqui, o pecado tem a cor escura, a cor preta, porque pecado é algo muito triste. Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo, ou que eu faço, que não agrada a Deus, que deixa Deus triste. Por exemplo, mentira. Mentira é algo que deixa Deus triste, porque deixa também as pessoas tristes. Outro pecado, desobediência. A desobediência pode ser algo que eu fiz e deixa Deus triste. E o pecado, ele não combina com o amor de Deus. Ele entristece o coração de Deus. Mas, para que a gente não pudesse viver triste no pecado, aquela pessoa que reconhece que quer Jesus, ela pode se tornar filha de Deus. E os seus pecados podem ser apagados pelo sangue de Jesus. Essa cor vermelha do meu livro, ela representa o sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz para perdoar os nossos pecados e para permitir que a gente agora possa estar próximo de Deus. O pecado, ele não vai mais afetar a nossa vida e nos distanciar de Deus quando nós deixamos o sangue de Jesus nos purificar de todo o pecado. Na Bíblia diz que se eu reconheço e creio que Jesus é o Salvador, eu me torno filho de Deus. É bom ser filho? É bom ser filho, né? E esse pai amoroso, ele é tão amoroso que ele não gosta de ver os filhos distantes dele. Por isso ele mandou Jesus. Um papai de verdade, um papai bondoso, seu papai é bondoso. Ele gosta de ficar perto dos filhos? Deus também gosta. E quando Jesus, derramando este sangue na cruz do Calvário, nos abençoou e abençoa a pessoa que crê nele, ele nos limpa. E este relacionamento que a gente gosta de ter com um bom papai, e Deus é um pai perfeito,
muito melhor do que um bom pai aqui da terra, este relacionamento que Deus quer é que seja um relacionamento transparente. A cor branca, ela representa, sabe o quê? As coisas limpas, aquilo que não incomoda o nosso olho quando a gente olha. Às vezes a gente olha para uma blusa como essa da tia Norma, ou a gente olha para essa cor amarela ou para a vermelha e cansa, mas o branco traz uma tranquilidade. E nós ficamos assim, tranquilos, na presença desse Pai de amor. Você sabia que tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, eu vou até colocar o meu livro aqui para falar, que quando nós nos entregamos a Jesus, nós somos cuidados por Deus. Esse versículo está lá em Hebreus 13:5. Pega sua mão e abre sua mão. Vamos fazer de conta que esse dedo é você, tá bom? Tá bom? Samara. Aí você vai dizer Samara. Isso, Samara. E a gente vai falar esse versículo de João que mostra essa proximidade com Deus. Nunca, jamais te abandonarei. Certo? Só que eu vou falar Norma quando eu colocar esse dedo e você vai falar Samara. Tá? Nós vamos falar juntos. 1, 2, 3. Norma. Nunca, jamais te abandonarei. Essa promessa gostosa que traz paz para o nosso coração, que traz tranquilidade, é a promessa daqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Você entende isso? Você quer Jesus como seu Salvador? A tia pode orar com você? Então vamos orar. Mas eu não vou orar, né? Porque a gente está encenando. Então, mas só que tem mais uma página no meu livro, que é a página verde. Então, olha que maravilha, a gente já entendeu essa história de amor, que é a mais linda do mundo, contada por esse livro, sem palavras, mas tem a página verde. Porque o verde, na natureza, representa tudo que cresce. As plantas crescem, mas só que eu vou te fazer uma pergunta. O que é mais bonito, uma plantinha sozinha ou várias plantinhas no jardim? Eu também acho que as plantinhas no jardim são mais bonitas todas juntas. O verde representa o crescimento. Para a gente poder ser melhor, a gente precisa de outras pessoas junto com a gente. E eu quero falar de esperança e crescimento, e para isso a gente tem que estar junto com outros. Você sabe como é que a gente faz para estar junto com outras pessoas? Para aprender mais de Jesus? Você sabe onde a gente vai? Aqui na Terra, para onde a gente vai? Quando a gente quer aprender de Jesus mais? Na igreja. Então, a igreja é muito importante no nosso crescimento, porque lá na igreja a gente encontra uma tia na escola bíblica dominical, ou a gente encontra no culto infantil, e lá a gente aprende, não é verdade? Em casa também a mamãe e o papai têm que fazer isso. Mas nós precisamos crescer, e nós crescemos junto com outras pessoas. Também quando nós oramos e quando nós lemos a Bíblia. Tem Bíblia na sua casa? Ai, que bom! O seu pai e a sua mãe lê para você? Você já sabe ler a Bíblia? Ah, que bom! Então, Samara, para você não esquecer a história desse livro maravilhoso, que conta as histórias a história mais linda do mundo, eu vou dar de presente para você um livro como esse, Sem Palavras, para você sair por aí contando essa história. Pode ser? É seu! Aqui, me presta só um pouquinho. Esse aqui. Obrigada, Samara. Olha só, a Cláudia entregou para vocês, então, o diagrama. Quando eu contei para a Samara, e quando a gente conta para alguém, quem está na nossa frente, e aquilo que o Espírito Santo vai fazer na hora, né? Se for um adulto, se for uma criança, às vezes para a criança não é tão importante que eu fale as referências, mas que eu fale o sentido da Bíblia. O sentido, qual versículo bíblico usado ali. E se você perceber, a gente vai começar aqui com a cor dourada. O livro Sem Palavras, ele tinha a primeira cor dourada e fazia referência às ruas de ouro do céu. Mas foi feita uma adaptação, porque a cor dourada, ela foge, ela é uma cor, ela não é nem secundária, ela é terciária. E quando nós trabalhamos com as crianças, é bom que a gente trabalhe com as cores mais exatas, e foi adaptado. Então, a gente usa o dourado ou o amarelo. Esse material que vocês têm nas mãos, o diagrama, ele é divulgado, ele é trabalhado pela APEC, Aliança Pro Evangelização de Crianças. E vocês precisam, então, quando for usar,
reescrever. Eu, por exemplo, reescrevi agora que eu ia falar para vocês. E toda vez que eu vou trabalhar com as crianças, seja coletivamente ou individualmente, num ambiente em que eu sei que eu vou desenvolver, eu reescrevo. Agora, se não for num ambiente assim, a gente vai compartilhando o que a gente lembra e fazendo a correlação da página. Esse é um chaveiro. É o livro Sem Palavras em Chaveiro. Foi dado de presente após a apresentação de um livro sem palavras de forma coletiva. A gente dá para a criança um livro sem palavras, um chaveiro, uma pulseirinha. É importante que ela leve esse símbolo para que ela possa guardar e memorizar. Não é difícil, só que tem que ter treino. Por isso que é importante que a gente reescreva e que para a gente poder lembrar e compartilhar todas as ideias, principalmente as ideias da Bíblia contidas aí. Ok? Vamos lá nas 4 leis espirituais agora. Antes eu quero fazer uma outra abordagem de evangelismo que você pode fazer. Eu ia falar no trem, mas aqui não tem trem. Fiz tanto esse treinamento que é lá na estação, né? Mas você pode fazer no ônibus, e no banco, em qualquer lugar, no hospital. E isso você vai fazer em 1 minuto, tá? Então, eu gostaria que você estivesse com uma outra pessoa, e você vai fazer 1 minuto. Então, Claudinha, eu vou demonstrar aqui com a Cláudia. Então, e você vai fazer com alguém 1 minuto. Pode cronometrar para mim, por favor, tá? Eu vou fazer uma abordagem e em 1 minuto, para quando você estiver em qualquer lugar que não dá tempo. Ok. Muito bem. Tudo bem, Cláudia? Joia, eu sou o Nivaldo. E nós estamos aqui, fila desse banco terrível. Mas eu queria aproveitar, colocar para você uma coisa, se me permite contar alguma coisa da minha história para você. Então, quando eu era mais jovem, eu bebia, fumava maconha, e eu chegava em casa sempre muito mal-humorado, muito, batendo na porta, chutando e brigando. Mas um dia uma pessoa me convidou para ouvir falar de Jesus. E naquele dia eu convidei Jesus para entrar no meu coração. E depois que Jesus entrou no meu coração, Cláudio, aquela forma horrível de eu chegar em casa, bruto, mal-humorado, mudou na minha história. Jesus entrou no meu coração e uma paz tremenda mudou a minha história. Hoje eu não estudava, agora estou estudando, hoje já estou formado. Então, em 1 minuto você faz a história, entendeu? É para isso mesmo que você faz essa abordagem. Como eu estava, então põe assim, ó, como eu estava, passado, como aceitei Jesus e como estou agora. É a foto do passado com a foto do presente. Beleza? Bom, é isso aí, obrigado. Então, agora nós vamos para 4 leis espirituais. Vocês nunca façam 4 leis espirituais aberta. Por quê? Se pega uma pessoa que lê rápido, ela já não vai estar te ouvindo mais. E você sempre trabalha com ela do seu lado direito. Tá? Vou pedir a Claudinha para vir aqui novamente. E por quê? Porque você precisa, se você ficar com ela aqui e usando essa mão, aí ela não consegue ler o folhetim. Então, aqui você faz a abordagem. E com o dedo você vira, tá? Desse jeito. Então, eu coloquei aqui uma pergunta de transição, tá? Essa pergunta você pode até escrever que nem eu fiz, assim, ó, em cima, pergunta de transição, eu escrevi. Então, como que eu vou falar de leis? Eu vou falar, então, Cláudia, você já ouviu falar da lei da gravidade? Então, quando a gente solta uma coisa, é atraída, né? Eu gostaria de falar para você de 4 leis interessantes,
Você gostaria de ouvir? Que legal. Então, assim como há leis físicas que governam o universo, há também leis que governam o nosso relacionamento com Deus. Primeira lei: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. O amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O plano de Deus, Cristo afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida completa e com propósito. João 10:10. Porque a maioria das pessoas não está experimentando essa vida abundante? Você é capaz de me dizer? Porque não sabe. Vamos, então, obrigado, porque essa sua resposta nos leva à segunda lei. O homem é pecador e está separado de Deus. Por isso, não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. O homem é pecador, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uma coisa que eu havia me esquecido: se você estiver com a caneta, isso facilita você acompanhar, tá? Para a pessoa não perder, tá? Então, isso facilita bastante. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas, por causa da sua desobediência e rebeldia, escolheu seguir seu próprio caminho. E seu relacionamento com Deus se desfez. Esse estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, é evidência do que a Bíblia chama de pecado. O homem está separado, porque o salário do pecado é morte, é a morte. Separação espiritual de Deus. Romanos 6:23. Veja, Cláudia, Deus é santo, o homem é pecador, aqui está esse abismo. Deus é santo e o homem é pecador. Um grande abismo separa os dois. O homem está continuamente procurando alcançar a Deus e a vida abundante, através dos seus próprios esforços. Vida reta, boas obras, religião, filosofia, etc. A terceira lei nos mostra a única resposta para o problema dessa separação. A terceira lei. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador, Cláudia. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. O homem morreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele ressuscitou dentre os mortos. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 pessoas. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 a 6. Ele é o único caminho. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Veja, Cláudia, Deus, o homem, tinha um abismo aqui, não tinha? Então,
agora Jesus veio preencher esse abismo. Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separava dele ao enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço de nossos pecados. Mas não é suficiente conhecer as 3 leis. Ainda, Cláudia, está faltando uma lei. Nós falamos de 4 leis. Então vamos ver a 4ª lei. 4ª lei. Precisamos conhecer Jesus Cristo, precisamos receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus. Obrigado, Cláudia, para as nossas vidas. Precisamos receber a Cristo. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem, serem feitos filhos de Deus. João 12. Cláudia, você percebeu que aqui fala de receber e crer? Gostaria de colocar aqui para você o seguinte. Muitas pessoas, se eu perguntar para você, você crê em Deus? Crê. Então, se eu perguntar para uma pessoa alcoolizada ali, cair no chão, um bêbado, né? E perguntar se ele crê em Deus, ele vai crer? Ele vai. Exato. Essa é a questão. Todo mundo crê em Deus. E eu gostaria de dizer para você e destacar que nós precisamos o quê, Cláudia? Receber, isso mesmo. Por isso que o texto de João 12 vai falar de receber. Agora tem uma outra coisa importante que eu quero discorrer com você. Receber a Cristo pela fé. Veja, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de você, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Veja, Cláudia, crer em Deus todos creem, nem todos recebem. Mas veja, quando a pessoa recebe, ela se torna o quê? Filhos de Deus. Então, o bêbado pode crer em Deus, mas é filho de Deus? Não é isso. Você diz que crê em Deus, porque você é criatura de Deus. Deus criou você. Mas para se tornar filha, você precisa receber. Tá bom? Recebemos a Cristo por meio de um convite. Olha só. Cristo afirma: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Veja, o Senhor está batendo a porta do seu coração enquanto eu estou falando com você. Receber a Cristo implica arrependimento. Significa deixar de confiar em nossa capacidade para nos salvar, crendo que Cristo é o único que pode perdoar pecados. Apenas saber que Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados não é suficiente. É necessário receber a Cristo pela fé, por meio de uma decisão pessoal. Vou mostrar para você agora 2 círculos, Cláudio, que representam as nossas vidas. Vamos ao primeiro círculo. Vida controlada pelo meu eu. Veja, o eu, tá? Aqui, ó. Tem o E, está aqui o eu, tem o T, a cruz, que está aqui fora do círculo, tá? E aqui, essa bolinha representa os meus interesses, os meus desejos, tá? Onde está a cruz? Dentro ou fora? Está fora da vida. Então, esse é o aspecto. Então, vamos lá. O eu no centro da vida, Cristo fora da vida. Interesses controlados pelo eu, geralmente causados
causando discórdias e frustrações. Vamos ver agora o segundo círculo. Lembra-se que o círculo representa a nossa vida. Vida controlada por quem? Por Cristo. Isso mesmo, Cláudia. A cruz está onde? No centro, certo? E o eu está onde? Isso, aqui na sua vida, né? Agora não controla mais, não é verdade? Antes, o teu eu estava no centro. Agora, vamos dizer que aqui é um trono, né? Agora, quem tronou? Cristo tronou. Então, Cristo é o centro da sua vida. O eu, fora do centro, interesses e controlados por Cristo, resultado em harmonia com o plano de Deus. Então, quando a sua vida está controlada por Cristo, tudo entra em harmonia. Entendeu? Qual dos dois círculos representa melhor a sua vida? Qual dos dois círculos representa a sua vida? Esse. Isto, primeiro, né? Mas nós podemos mudar essa história, Cláudia. Qual desses você gostaria que representasse a sua vida hoje? Muito bom. Então vamos ver como podemos fazer isso. Gostaria de explicar como você pode receber a Cristo. Você pode receber a Cristo agora mesmo em oração. Orar é falar com Deus. Deus conhece o coração e está mais interessado. Deus conhece seu coração e está mais interessado na atitude do seu coração do que nas suas palavras. A oração seguinte serve como exemplo. Você gostaria... Eu vou ler para você, tá bom? Ou você quer ler? Você pode ler? Ah, então leia, por favor. Jesus, eu preciso do Senhor. Abro a porta da minha vida e o recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por ter morrido na cruz para perdoar meus pecados, por me dar a vida eterna e por me aceitar como eu sou. Tome conta da minha vida e faça de mim a pessoa que deseja que eu seja. Amém. Que bom, eu fiquei aqui torcendo para essa oração entrar no teu coração, Cláudia. Você gostaria de receber Cristo agora? Sim. Se for sim, faça a oração e Cristo entrará em sua vida. Veja, Cláudia, eu gostaria que você respondesse comigo. Vou fazer uma oração, vou reforçar essa oração com você agora. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecadora e que preciso do Senhor na minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e convido o Senhor a entrar na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Ah, você é minha irmãzinha agora. Que legal. Vamos continuar? Bem. Como saber que Cristo está em sua vida agora, Cláudia? Você recebeu a Cristo em seu coração? De acordo com a promessa de Apocalipse 3:20, diz assim: onde está Cristo agora? Cristo disse que entraria em sua vida. Ele enganaria você. Ele enganaria você? De jeito nenhum. E como você sabe que Deus respondeu a sua oração? Por causa da fidelidade do próprio Deus e da sua palavra. Cláudia, a Bíblia promete a vida eterna. E a todos os que receberam Cristo, você lembra que eu falei isso para você? Muito bem. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. 1 João, capítulo 5, verso 11 a 13. Agradeça sempre a Deus, porque Cristo habita em sua vida
e porque Ele nunca deixará você. Hebreus 13, 5. Você pode saber que o Cristo vivo habita em sua vida e que você tem a vida eterna, desde o momento em que o convidou, baseado em sua promessa, Ele não decepciona. Mas, veja, Cláudia, você fez isso racionalmente. Mas e o seu coração? E as emoções? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Não dependa das emoções. Ah, eu não senti. Não dependa de sentir. Nossa autoridade é a promessa da palavra de Deus e não as nossas emoções. O cristão vive pela fé, confiança, na fidelidade de Deus e da sua palavra. O diagrama do trem ilustra a relação entre fato, Deus e sua palavra, fé, nossa confiança em Deus e sua palavra, e emoções, o resultado da nossa fé e obediência. Está vendo? O fato é Deus, é a locomotiva, a tua fé e as emoções. A locomotiva correrá com o vagão ou sem ele. Entretanto, será inútil o vagão tentar puxar a locomotiva. Da mesma forma, nós, como cristãos, não dependemos de sentimentos ou emoções, mas colocamos a nossa fé e confiança na fidelidade de Deus e nas promessas de sua palavra. Agora que você recebeu a Cristo, no momento em que você recebeu a Cristo pela fé, diversas coisas acontecem, inclusive as seguintes. Cristo entrou em sua vida, seus pecados foram perdoados, você se tornou filho de Deus, você recebeu a vida eterna e você começou a viver uma nova vida. Você poderia pensar em algo melhor do que receber a Cristo em sua vida? Você gostaria de agradecer a Deus agora mesmo, em oração, aquilo que Ele fez por você? O próprio ato de agradecer a Deus revela fé. E agora, desfrute. Você pode, e para desfrutar o máximo da sua vida com Cristo, quero dar algumas sugestões para o seu crescimento. Você conhece o acróstico crescer? Não, se você for lá na minha igreja, vai falar muito lá. Tem crescer lá, sabe? Crescimento espiritual é resultado de conhecer Jesus. O justo viverá pela... Uma vida de fé capacita você a confiar em Deus de maneira crescente em todos os aspectos e praticar o seguinte: conversar com Deus em oração, reservar tempo de ler a Bíblia, estar disposto a obedecer à vontade de Deus, ser sensível à necessidade dos outros, contar aos outros sobre Jesus, esperar de Deus a orientação para a vida e receber poder do Espírito Santo para uma vida abundante. Importante a importância, coçadinha aqui, né? De uma boa igreja. A Bíblia nos diz para não deixarmos de nos reunir. A brasa no braseiro se mantém acesa por longo tempo. Tirada do braseiro, logo se apaga. O mesmo acontece em nosso relacionamento com os outros cristãos. Se você não participa de uma igreja onde Cristo é honrado e a Bíblia é praticada, tome iniciativa e comece a frequentá-la regularmente a partir dessa semana. Se a mensagem desse folheto for... Então, eu quero convidar, Cláudia, lá na minha igreja, se ficar perto da sua casa, eu vou deixar o endereço aqui para você.
aqui atrás, vou deixar o endereço da minha igreja. E posso deixar meu telefone, né, caso a Cláudia fosse um homem, tá? Homem com homem, mulher com mulher, tá bom? Então eu vou deixar o telefone da Ana, tá? Mas o evangelismo sempre a abordagem de homem com homem, tá bom? Isso para não criar nenhuma dificuldade nas áreas emocionais. Obrigado, Cláudia. Eu queria colocar para vocês que esse material é da cruzada, esse folheto de 4 leis é da cruzada estudantil profissional para Cristo, Bill Bright. Então, a cruzada estudantil, ele é um ministério internacional que visa trabalhar com universitários e a evangelização desses universitários. E eles usam este folheto aqui, tá? Esse folheto, eu tive o privilégio de fazer, além de dar muitos cursos em São Paulo com ele, eu também ganhei muitas vidas para Jesus. A coisa legal do folheto é que você deixa com a pessoa. A minha experiência, eu já contei aqui domingo para vocês, uma das experiências, tem outras. Domingo eu contei a experiência, domingo retrasado, que eu fui resolver um problema, fui levar meu pai no oculista, lá em São Paulo, e lá tinha uma lanchonete no hospital de oftalmologia. E eu lá naquela gente, eu tinha que ficar lá parado, tinha que esperar meu pai a consulta. E eu fiquei sentado e aproveitei e fiz 4 leis espirituais. Como ele demora um pouquinho, então você tem que pegar um momento mais tranquilo para conversar com essa pessoa, tá? Não é uma fila do banco como eu fiz de 1 minuto. Aqui é um momento, pode ser na fila, na escola, sentado batendo um papo com um colega na escola, pode ir na praça, eu posso ir numa praça se vocês quiserem. Nós podemos fazer uma prática e eu vou aí numa praça e faço numa praça sentado com um jovem. E vocês podem me acompanhar. Mas nós podemos fazer no asilo, que também tem pessoas ali que estão à vontade. Então, há vários lugares que as pessoas estão à vontade, tranquilas, e que você pede licença para ler o folhetinho com ela e deixar com ela. O caso dessa mulher, ela levou para casa e fez com a família na casa dela. E toda a família aceitou a Jesus. Jesus é maravilhoso. Eu tive um outro caso, e por último vou deixar, eu evangelizei um jardineiro. E conversando com ele, ele estava lá na obra, e preparando o jardim. E aí eu parei, e eu fui ver os nossos funcionários lá naquela obra, e aí eu parei para conversar com ele sobre isso. Eu falei de Jesus para ele. Dei o folhetinho para ele, inclusive coloquei no bolso da camisa dele, e ele levou para casa. O que aconteceu? Toda a família aceitou Jesus. Então, Deus é tão maravilhoso que faz essas coisas. Eu tenho certeza que vocês vão ter grandes surpresas na evangelização dessas pessoas. Como facilitar? Leiam pelo menos umas 5 vezes o folheto. Leia em voz alta. Para quê? Para você familiarizar-se com o texto. E isso facilita muito você. Tá? Você pode parar, você pode dar uma pausa, você pode conversar um pouquinho, mas sem sair daqui, porque senão você se perde. Tá? Então, vai firmemente no folhetinho. Vocês lembram a pergunta de transição que eu fiz com a Cláudia? Vocês lembram como eu cheguei com a Cláudia? Lembram como eu cheguei? O que eu falei? Se ela conhecia a lei da gravidade. Então, eu já levei a mente dela para uma lei natural. Só que eu vou falar de leis espirituais. Como existe uma lei natural, há uma lei espiritual. Tá bom? Obrigado.
Amém. A pastora Lucrécia disse que foi ganha através das 4 leis espirituais. Ó. Coisa linda, né? Aqui nós temos pessoas que já, né, conheceram Jesus através das 4 leis espirituais. A pastora Sueli estava contando vários exemplos de pessoas no hospital que ela fez, porque quando a gente treina o material, isso aqui é muito rápido, tá? Você não vai ficar pego nas palavras, você vai ler rápido, você vai falar rápido. Não importa qual a forma que você vai usar. Lembrem que a gente falou que o Espírito Santo é dinâmico. Então, qual é o objetivo desse treinamento? É que você tenha vários recursos, que você tenha várias possibilidades e que você entenda que Jesus quer fazer através da sua vida. Esse treinamento é uma oportunidade para despertar em você aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. Lembrando que você é... Quem que você é? Você é alvo hoje? Você é o quê? Você é a resposta. Então, você não pode ficar de fora do nosso treinamento. No dia 4 é o treinamento onde a gente vai ensinar abordagens rápidas. E no dia 5, nós vamos evangelizar. Por quê? Porque nós somos a resposta. Nós estamos orando, ore por isso, para Deus nos dar. As ágapes ali nos bairros também, orem por isso, para Deus dar qual lugar vocês vão fazer esse treinamento, aonde vocês vão. E nós vamos a campo. Nós vamos sair no dia 5, vamos fazer todo um processo para evangelizarmos. Aqui a gente está orando para ver onde que Deus vai mandar a gente, aqui no Noroeste, aqui Pedro Ocean, Tiradentes, Arnaldo. Nós vamos sair várias turmas aqui nos bairros vizinhos para evangelizar. E nós vamos orar por isso. Por quê? Porque no dia 5 nós temos o culto à resposta. O culto vai ser aqui. Vai ter uma palavra de Deus para essas pessoas. Nós vamos convidar, está ficando lindo o nosso material de evangelismo. O pessoal da mídia vai começar a divulgar já. Nós vamos ter um panfletinho que a gente vai levar junto com isso aqui, marcando o horário do culto, e o culto chama A Resposta. Esse culto, a gente vai apresentar Jesus para essas pessoas. Nós vamos trazer as pessoas aqui para ouvirem. Só essas do evangelismo? Não. Eu quero despertar você. Comece a orar pelos seus alvos. Chame os seus familiares. Mande mensagem. A gente vai ter o panfleto também pelo WhatsApp. Você vai mandar para os seus amigos. Vai ser um grande culto de colheita. Nós vamos estar aqui porque no nosso dia 19 vamos ter nosso primeiro retiro. E esse retiro vai ser a nova história. Nova história. Nós vamos trazer as pessoas que não conhecem Jesus para conhecer a nova história. Então, deixa o Senhor usar você. Muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês ficarem aqui até o final, por vocês ouvirem a nossa voz. A pastora Ana e a Nathalie e o Catarinelli estão preparando esse material para nos ensinar. Um dia antes de irmos a campo, nós vamos a campo, porque eu sei que Deus está fazendo grandes coisas. Ele já começou a fazer. As ágapes vão vir treinar aqui no dia 4, no dia 5, elas vão fazer tanto o evangelismo lá, como o culto lá, a resposta. Então, a gente vai distribuir os materiais também para vocês, fazerem tudo isso lá no bairro de vocês, porque o objetivo é que a gente evangelize perto e que as pessoas sejam alcançadas. Você que está aí na sua cidade também, Ágape, você também vai fazer isso, vai participar do treinamento e vai fazer o evangelismo aí na sua cidade. Qual o primeiro passo? Oração. Hoje nós aprendemos. Quem vai fazer? O Espírito Santo. Vocês acham que é isso aqui mesmo que converte? Você acha que é isso aqui? Você acha que a gente lê esse material para uma pessoa aqui e a pessoa aceita Jesus por causa desse material, ou por causa desse material, ou por causa do livro sem palavras? Não. Nós aprendemos, o Espírito Santo vai antes e abre o coração dessa pessoa para que ela fique apta. Então, nós não vamos chegar em qualquer pessoa. O Espírito Santo vai falar, aquela pessoa, aquela está pronta, aquela está pronta. Nós vamos orar por quê? Porque Deus vai nos dar sensibilidade de saber qual pessoa nós vamos abordar. E nós vamos abordar pessoas específicas que o Espírito de Deus já está preparando. Amém? Vamos ser ajudantes dele nessa obra, né? Coparticipantes dessa obra e fazer a obra do Senhor juntos. Amém?